Bem-vindo ao programa A Transmissão da Bíblia Aberta, com Susan Carol Smith, usando anotações de seu marido Dr. Alan Smith. Junte-se a nós em uma jornada pelas Sagradas Escrituras enquanto exploramos a sabedoria eterna e a verdade encontradas nas páginas da Bíblia. Dr. Alan Smith, um teólogo renomado e comunicador nato, nos guia na exploração das profundezas da Palavra de Deus com clareza, perspicácia e reverência. Seja você um crente experiente ou simplesmente curioso sobre os ensinamentos do cristianismo, esta transmissão oferece insights enriquecedores, orientação prática e alimento espiritual para todos os que buscam aprofundar seu entendimento das Escrituras e crescer na fé. Sintonize e embarque em uma exploração transformadora dos ensinamentos da Bíblia com Susan Carol Smith em A Transmissão da Bíblia Aberta. Bom dia a todos, bem-vindos à Transmissão da Bíblia Aberta. É uma alegria ter você aqui conosco novamente hoje. Antes de entrarmos no programa de hoje, certifique de se continuar assistindo para ouvir a poderosa mensagem de hoje. É um tema que está muito perto do nosso coração. E esse tema é o espírito de decepção nos últimos dias. Fique atento, porque esta é uma mensagem que você não vai querer perder. Eu voltarei em breve com um cântico e um testemunho. Antes de entrarmos no resto do vídeo, quero te agradecer por clicar em A Transmissão da Bíblia Aberta hoje, em YouTube e Facebook. Então, se você é novo neste canal, poderia nos ajudar a crescer. Basta clicar no botão de inscrição e ativar todas as notificações para se manter atualizado com tudo que fazemos. Verifique-se de apertar o botão de polegar para cima, deixando o YouTube saber que você gosta do que fazemos aqui. Desta forma, o YouTube recomendará nossos vídeos para mais pessoas, ajudando-nos a crescer. Isso definitivamente ajuda mais do que você imagina. Olá, meus amigos brasileiros. Hoje eu quero que vocês continuem orando pelos missionários, pelos pastores, todos aqueles na liderança da igreja. Eles precisam da nossa oração, pois estão na frente da batalha. E na frente da batalha, é onde recebemos, onde as pessoas recebem um ataque do inimigo. Então, ore por todos. É ali, aqueles pastores que precisam, aqueles missionários precisam das nossas orações. Aqueles evangelistas, todos que estão em liderança da igreja, os professores da escola dominical também precisam, porque eles são olhados, todo mundo está de olho neles, e o inimigo quer atrapalhá-los para que possa fazer as coisas erradas. Mas também para que estejam com necessidades, dificuldades. E peço que ore por minha amiga Zezé. Ela precisa de ajuda em construção da sua cozinha. E Satanás está lutando contra isso. Ela ama o Senhor e vai à igreja, e vai, canta, e dá mensagem, faz o que precisa. Mas a sua cozinha continua caindo. E daqui a pouco não vai ter uma parede. Gente, a gente não pode ver pastores e missionários com a casa, com a parede caindo, não é? Então peço que ore. Peça a Deus que levante pessoas para poder ajudá-la. E peço também que ore pelo meu sobrinho Davi, que quer entrar na obra do Senhor, para que ele possa saber como fazer isso, que ele vá ao pastor e o pastor ajude-o. Então, queremos que façamos isso. Peço que esteja orando também pelo meu marido e eu. Nós temos tido problemas de saúde, graças a Deus estamos bem melhor, mas o Senhor está conosco. Agora o hino que eu vou cantar é um corinho.
um corinho de criança, mas é um corinho muito especial. É um corinho que fala uma mensagem muito profunda. E eu peço que preste atenção. Vou cantar uma vez, vou dizer a letra, então se você quer escrever, vai buscar um pedaço de papel e caneta, porque eu vou ditar o hino para que você possa escrever e depois irei cantar umas 2 vezes para que você possa aprender, certo? Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Agora eu vou dizer a letra. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Vou repetir. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Agora eu vou cantar, e se você conhece, cante comigo. Se você não conhece, aprende. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Eu voltarei em breve com o restante do programa. O assunto de hoje é o espírito de decepção nos últimos dias. O apóstolo Paulo deu um aviso muito sério ao jovem Timóteo sobre o que aconteceria nos últimos dias. Paulo disse que viria um tempo em que muitas pessoas não queriam mais ouvir a verdade. Em vez disso, buscariam mestres que lhes dissessem o que queriam ouvir e não o que precisavam ouvir. Esse aviso não foi apenas para o tempo de Timóteo, foi também para nós. Estamos vivendo nesse tempo agora. Muitas pessoas que dizem crer em Jesus estão se afastando da verdade da palavra de Deus. Paulo disse que isso seria um sinal dos últimos dias, pouco antes do retorno de Jesus. Nosso texto guia para a mensagem de hoje está em 2 Timóteo 4, de 3 a 4.
Usaremos a tradução Almeida Revista e Corrigida 2009, ou seja, ARC, ao longo de toda a mensagem de hoje. Vamos ler o texto de hoje para preparar o nosso coração para a palavra de Deus hoje. Vamos ler 2 Timóteo 4, de 3 a 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltarão às fábulas. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença agora, Senhor. Pedimos que o Senhor venha e me unge com a Tua palavra, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem que Tu queres que eu transmita a cada pessoa que venha a escutar essa mensagem. Peço que esteja com essas pessoas que venham a escutar a mensagem, não importa quando o escutarem, mas que possam estar atentos à mensagem e receber o que Tu tens para eles, cada um. Ó Senhor, e peço que amarre Satanás, que ele não venha interromper tanto a mensagem que eu estou gravando, como também a mensagem que as pessoas estejam escutando, no momento em que estejam escutando. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Primeiro ponto, o tempo já chegou. Paulo começou dizendo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso significa que as pessoas não querão mais ouvir o verdadeiro ensino da Bíblia. Sã doutrina quer dizer ensino que é saudável e verdadeiro, que vem da palavra de Deus. Ela não nos ajuda a crescer firmes na fé, mas Paulo disse que as pessoas rejeitariam esse tipo de ensino. Elas preferiam ouvir algo que as fizesse se sentir bem, em vez de algo que corrigisse suas vidas. Eu não posso dizer para o Brasil, mas se está indo igual aqui nos Estados Unidos, é verdade. Existe igreja, onde os pastores não falam a palavra pecado. Não fala sobre o pecado, mas falam como pode trazer aquelas pessoas que têm dinheiro dentro da igreja e o resto, que é que Deus quer que a gente fala, é deixado de lado. Às vezes não falam nem do sangue de Jesus Cristo, que é que nos limpa dos nossos pecados. Essa igreja aqui é chamada de uma igreja que se adapta à vida do mundo. É uma tristeza. Existem poucas igrejas que falam da palavra do Senhor. Não, agora, eles preferem ouvir algo que se fizesse e se sentir bem, em vez de algo que corrigisse suas vidas. 2 Timóteo 3,16 diz, e toda a escritura divinamente inspirada, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus foi feita para nos ensinar, corrigir e guiar. Quando eu estava no Betel brasileiro, isso faz uns anos, então, se está acontecendo aqui, estava acontecendo lá também. Porque uma professora
de coral vinha para nos ensinar música. Ela trouxe uma mensagem do outro lugar em que ela trabalhava, que era um seminário batista. E ela disse que um pastor uma vez chegou na frente e disse: as igrejas estão fazendo isso, olha. Abre a Bíblia, esse pedaço da Bíblia aqui. A gente não quer seguir, então vamos rasgar e jogar fora. E foi rasgando. E quando terminou, quase não tinha Bíblia. A Bíblia é para nos instruir e nos guiar. E se a gente tira pedaços da palavra de Deus e joga fora, ela não vai nos ensinar. E isso é o que está acontecendo. A palavra de Deus foi feita para nos ensinar, corrigir e guiar. Mas quando as pessoas deixam de querer correção, o engano começa a crescer. Segundo ponto, ouvidos coçando. Paulo disse que as pessoas teriam comichão nos ouvidos. Isso significa que elas querem ouvir coisas novas, que as façam se sentir bem, em vez da verdade que as ajude a viver corretamente. Alguém vem à igreja. Essa pessoa tem muito dinheiro e dá um tanto de dinheiro para ajudar os órfãos da igreja, certo? Aí você vê, fulano de tal dormiu com a mulher de fulano de tal e aceita a situação. Isso é certo? Não! É pecado e pecado é pecado. Fornicação, adultério ou o que for. Essa pessoa gosta de fofocar. Sabe o que aconteceu? Fulano de tal fez isso e aquilo. E foi. Vai ver que nunca aconteceu o que a pessoa disse. Isso é errado também. A Bíblia nos ensina que a gente não levanta falso testemunho. E isso acontece demais. E a gente precisa de escutar a palavra de Deus. Procurarão mestres que digam que o pecado é aceitável, ou que podem viver de qualquer maneira e ainda agradar a Deus. Aqui nos Estados Unidos existem muitas pessoas que vão à igreja e estão vivendo com seu namorado ou sua namorada sem ser casados. E é tudo bem. Não, não é bem não. A Bíblia diz que espere a hora do casamento. Não é para dormir com o outro. Isaías 30:10 diz: que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai ilusões. As pessoas estão querendo que a gente diga o que Deus não disse. Pecado não pode entrar no céu. E se a gente não pode pregar o pecado,
não há salvação. Você vai ao inferno. Eu não posso te dizer, você pode pecar e ir ao céu. É mentira. Então os pastores que estão pregando isso estão mentindo para você. Acredite na verdade, gente. Acredite na verdade. Eles não querem ouvir a verdade. Querem ouvir coisas suaves. Isso é exatamente o que está acontecendo hoje. Muitas igrejas já não pregam mais arrependimento, santidade e obediência. Falam apenas de bênçãos, mas nunca do pecado. Gente, vamos voltar atrás e começar a pregar a verdade, gente. Vamos falar o que Cristo nos ensinou. Mas uma meia verdade ainda é uma mentira. Uma meia verdade é ainda uma mentira. Ah, isso você pode fazer. Você vai ao céu também. Mentira, gente! É mentira! E Satanás ama usar mentiras para enganar as pessoas. Terceiro ponto, desviando-se da verdade. Paulo disse, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é uma fábula? Uma fábula é uma história inventada. Nos últimos dias, muitas pessoas acreditarão em coisas que parecem espirituais, mas não são verdadeiras. Seguirão ideias, sonhos e sentimentos em vez da palavra de Deus. Isso me lembra de um tempo no Brasil, quando eu estava lá. Fulano de tal foi dormir, acordou com dentes de ouro. Você lembra disso? Foi o tempo que começou esse rumo. Segue essa pessoa porque é um milagre. A pessoa acordou com dentes de ouro. Gente, isso não acontece, não. Sim, Deus pode curar. Pode até dar os dentes de volta se Ele quiser. Mas Ele não vai fazer essa parte. A gente precisa cuidar dos nossos dentes antes de eles apodrecerem e tiverem que tirar, né? Mas a gente tem que acreditar na verdade. Existem coisas que Ele pode fazer. A Bíblia diz que se você tem fé, você pode pedir que essa montanha mude daqui para ali e Ele muda. A fé é poderosa. Mas não vamos nos enganar que fábulas são fábulas. Mentiras são mentiras. A gente não vai dizer, olha, o Senhor vai voltar no sábado. Fique atento, Ele volta esse sábado. Não é mentira, Ele não vai voltar sábado. Eu não sei quando Ele volta. A Bíblia diz que Ele voltará como um ladrão de noite. O ladrão de noite vai dizer quando Ele vem? Não. Então, a gente tem que pensar na coisa certa. Se alguém te diz exatamente o dia e a hora que Jesus vai voltar, eles estão mentindo. Deus não disse isso. Eles estão inventando a história. Não foi assim.
Você sabe certamente que aquele dia não vai acontecer. Ele vai voltar quando você não está pronto. Então tem que se preparar dia após dia, hora após hora, momento após momento. Você tem que estar pronto diante de Deus. Nos últimos dias, muitas pessoas acreditarão em coisas que parecem espirituais, mas não são verdadeiras. Seguirão ideias, sonhos e sentimentos em vez da palavra de Deus. Jesus nos alerta em Mateus 24:11, que é: e seguirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Perceba que Jesus disse muitos, não poucos. O engano não está apenas no mundo, está dentro da igreja. Pessoas que antes defendiam a verdade agora estão se afastando porque pararam de ler e obedecer à Bíblia. Em 2 Tessalonicenses 2:3 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e as manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse apostasia aqui significa desviar. Significa que muitos se afastarão da verdade antes de Jesus voltar. Isso não quer dizer uma pessoa apóstata, mas apostasia é desviar da palavra de Deus. Apóstata é aquele que não tem retorno para Cristo. Então eu quero consertar o sentido aqui de apostasia neste versículo, significa desviar. O espírito por trás do engano é o quarto ponto. A Bíblia nos mostra que por trás desse engano há um espírito, o espírito de anticristo. 1 João 4:3 diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O plano do diabo é distorcer a verdade apenas o suficiente para afastar as pessoas de Jesus. Ele quer fazer o pecado parecer inofensivo e a santidade parecer antiquada. O espírito do engano faz as pessoas questionarem a palavra de Deus, assim como a serpente fez com Eva no jardim do Éden, quando disse, em Gênesis 3:1-6, é assim que Deus disse. Satanás perguntou a Susan, é assim que Deus disse? Que tal. Essa mensagem, essa mesma pergunta está sendo feita hoje. Deus disse mesmo isso? Sim, ele disse. A sua palavra não mudou. Mantendo-se firmes na verdade. Mesmo que o engano esteja crescendo, o povo de Deus deve permanecer firme. 1 Timóteo 4,16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvirem. Devemos guardar nossos corações e permanecer próximos da palavra de Deus. Precisamos testar tudo o que ouvimos com as Escrituras. Se não estiver de acordo com a Bíblia, não vem de Deus. Jesus disse em João 8,32,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta do engano, quando permanecemos na palavra, oramos diariamente e vivemos em santidade. O Espírito Santo nos ajuda a discernir o certo do errado. Conclusão, um aviso de Paulo a Timóteo é um aviso para nós hoje. O espírito do engano é real e está agindo tanto no mundo quanto na igreja. Mas a palavra de Deus ainda é verdade. Se amamos a verdade e conservamos, Deus nos guardará seguros. Vamos decidir hoje. Não seguirmos a multidão. Não nos desviarmos da verdade. Permaneceremos fiéis a Jesus e a sua palavra até que ele volte novamente. Verso de encerramento. Judas 1:3 diz: Amados, procurando eu escrever-vos acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Continuamos lutando pela verdade. Permaneçamos vigilantes, porque Jesus está voltando em breve. E porque Jesus está voltando em breve, isso quer dizer que você precisa permanecer firmes na palavra, seguindo o que está dentro da Bíblia, não tirando parte da Bíblia, mas a Bíblia em seu todo, é importante para Deus. Por isso que também a gente fala muito sobre a tradução, e você vai ver adiante, eu vou falar sobre isso. Tenha cuidado com a tradução da Bíblia que você lê ou escuta, porque às vezes não está dizendo tudo que a Bíblia está querendo dizer. E eu peço que vocês, se você quer aceitar a Cristo como seu Salvador e seguir a Bíblia em total, para ser salvo dos seus pecados. Então eu peço que você faça a oração do pecador que eu vou fazer com a minha mãe quando eu voltar. Se você desviou desses caminhos, quer voltar, também faça essa oração. Se você é crente, ore conosco. Eu voltarei em breve com minha mãe para fazer a oração do pecador, certo? Agora, nós vamos fazer a oração do pecador. E quero que você faça essa oração comigo. A oração do pecador em si mesmo não salva. As suas palavras não têm poder nenhum. Mas, se você creu no que ele fez por você e faz essa oração, crendo de todo o coração no que está dizendo, você será salvo. Eu vou fazer a oração e em cada pausa a minha mãe vai repetir o que eu falei. Eu quero que vocês repetem com ela. E depois a gente vai orar de novo, porque eu quero fazer uma oração para cada pessoa que está escutando e tem outras coisas que vamos fazer. Então preste bem atenção. Agora vamos começar a oração. Então baixe as suas cabeças para orar. Querido Deus no céu. Querido Deus no céu. Venho a você. Venho ao Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. Eu sinto muito pelos meus pecados. E como eu tenho vivido. E como eu tenho vivido. As coisas que eu fiz. As coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. O Senhor, por favor, me perdoe. E me purifica. E me purifica. Com seu sangue precioso. Com seu sangue precioso. De toda a injustiça. Com toda a justiça. Com a minha boca. Com a minha boca. Eu confesso. Eu confesso. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Em meu coração. Em meu coração. Eu creio. Eu creio. Que Deus o ressuscitou dos mortos. Que Deus o ressuscitou dos mortos.
E Ele está vivo. E Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Agora queremos orar com você, e eu quero orar por cada um de vocês que estão escutando, certo? Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença nesse momento. Eu peço por cada pessoa que está escutando, que o Senhor supre cada necessidade de cada pessoa. Que as pessoas que estão escutando possam crescer espiritualmente, supre a necessidade física, espiritual e material de cada um. E principalmente queremos que esteja com aqueles que te aceitaram hoje, que eles possam achar uma igreja que possa ajudá-los a crescer na tua palavra. E também possam conseguir a Bíblia correta, que é uma tradução correta para que eles possam estudar a palavra. Pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Agora que você aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero que você faça algumas coisas. Primeiro, eu quero que você escreva um comentário em Facebook ou em YouTube que você aceitou Jesus hoje, certo? Escreva esse comentário. Fale alguém, e é muito importante que você faça isso para a gente poder orar por você e pedir a Deus que te ajude na sua caminhada. Segundo, fale a alguém que você aceitou a Jesus hoje. É importante que você não tenha vergonha do Senhor e que você fale aos outros. Eu aceitei a Jesus como o Salvador hoje. Não importa a ação de cada pessoa. Você fale porque Deus quer que você não tenha vergonha dele. E se a pessoa agir de uma maneira má, ignore. Muitas vezes é porque aquela pessoa quer fazer a mesma coisa. E a terceira coisa, consiga uma Bíblia. Eu peço que consiga a Bíblia versão revista e corrigida 2009, que sabemos que é uma versão que é correta. Existem Bíblias, e um dia eu vou fazer o estudo, agora não tenho todo o material para fazer esse estudo. Meu marido fez no inglês para as pessoas aqui com as Bíblias americanas e provou quais são as Bíblias boas e as Bíblias más. Existem Bíblias que têm acrescentado a palavra de Deus e têm retirado a palavra de Deus. Umas têm retirado em algum lugar e acrescentado em outras têm acrescentado em um lugar e outras coisas assim. Também tem modificado o sentido do que está dizendo. E vemos em Apocalipse 22, 18 a 19, diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrito neste livro. Então tenha muito cuidado de pegar a Bíblia que não está correta. E eu sei que a Bíblia, são a revista e corrigida 2009, é uma tradução correta. E você pode encontrar dentro que diz versão revista e corrigida 2009, ou pode ser na capa,
na espinha da Bíblia pode estar escrito ARC, significa versão revista e corrigida. E eu peço também que vocês procurem uma igreja, porque é importante que a pessoa procure uma igreja para congregar. Eu não posso te ajudar se você está tendo uma dificuldade espiritual ou uma pergunta sobre a Bíblia, mas se você achar uma igreja que está pregando a palavra correta e que você está sentindo o mesmo espírito que você sente quando você escutou essa mensagem, aquela igreja é do Senhor. Então vá àquela igreja, procure uma igreja que está ensinando a Bíblia correta. Se está ensinando a Bíblia que tem sido modificada, tenha cuidado. Então procure uma igreja. E se você achou a igreja correta, você fale com o pastor ou a pastora sobre o batismo nas águas. Diga que você aceitou Jesus como Salvador e precisa ser batizado nas águas. Eles vão te ensinar o que deve fazer, então. E eu peço que você ore. Se você quiser, venha assistir-nos de novo. Não quer dizer que você não precisa assistir. A palavra de Deus ainda renova cada manhã. Então, você pode nos assistir e ir à igreja também. E eu peço que vocês façam isso. E Deus te abençoe. É a nossa oração. E a paz do Senhor esteja convosco. Olha, Júnior, essa parede de barro, aliás, taipa, sabe o que é taipa? Aquelas paredes que é aquelas taipazinhas e bota barro ali, ó. É barro só, barro, e tá rachando. Entendeu? Olha, é barro, olha, de barro. Olha, cai. Se eu quebrar aqui, cai. Já caiu. Já caiu, tá vendo? Ó. Encerrarmos esta jornada esclarecedora, estendemos nossa mais profunda gratidão por se juntar a nós na transmissão da Bíblia Aberta com Susan Carol Smith. Lembre-se de que a sabedoria compartilhada hoje é apenas um trampolim no seu caminho de crescimento espiritual. Junte-se a nós novamente no próximo domingo à tarde, às 15 horas, horário de Recife, enquanto continuamos a explorar as verdades ilimitadas contidas nas páginas das Sagradas Escrituras. Até lá, que a paz e a compreensão guiem cada passo seu. Adeus e que Deus abençoe.